A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma quinta-feira. Hoje o nosso tema é a mulher e o seu casamento, mas essa live não é só para as mulheres não, tá, gente? Quem quiser chamar o maridão aí, o marido tá em casa, coloca para assistir junto, porque isso tem sido até uma reclamação de algumas mulheres, né? Eu lido com muitas mulheres. Poxa, só a mulher que tem que dar conta do casamento? O homem precisa dar conta desse casamento também, com certeza. Ó, Mônica Braga entrou aí, Tamashi, Marrom, a paz do Senhor para todas, tá bom? Hoje é feriado, muita gente aí aproveitando o feriadão, né? Passeou, foi viajar, eu tô em casa mesmo. Tô descansando na medida do possível, né? E tô aqui com vocês hoje com essa live maravilhosa. Vocês sabem que mês de outubro, né, eu quero fazer lives especiais para as mulheres, que é o meu público maior aqui. Outubro Rosa, não só despertando as mulheres para a questão, né, do câncer de mama, que é uma coisa que a gente precisa falar sim, né? Esse mês é justamente para isso. Mas eu quero trazer mensagens aqui para as mulheres, mensagens que vai falar ao seu coração. Se você não assistiu a primeira mensagem, está gravada. A mulher consigo mesmo, tá? A mulher e o seu eu interior. Essa live foi top, foi muito boa, né? Muita gente gostou, mandou mensagem para mim, né? Falando que a live foi maravilhosa no privado, né? E eu fiquei feliz, né, de ter ajudado tantas pessoas. E hoje a gente vai estar falando sobre esse assunto, que é um assunto maravilhoso, gente. Aqui é uma conversa, tá? A gente vai falar. O texto básico sempre será a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o meu livro texto para tudo. Eu posso ler milhares de livros, mas a Bíblia sempre vai estar em primeiro lugar. Salsalete também entrou aí, seja bem-vinda. E vamos, gente, vamos direto ao assunto, que eu não gosto de ficar fazendo voltinha, não. Eu gosto de ir direto ao assunto e tem muita coisa boa pra gente falar hoje. Ah, mas essa live aqui é só pra quem é casado? Não, gente, você é solteiro, de repente, daqui a alguns anos você vai casar, quer casar, já casa sabendo como são as coisas, né? Você aqui vai ter sabedoria para orientar pessoas, às vezes você precisa orientar alguém, né? E você precisa ter um conhecimento para orientar alguém. Se você achar melhor, toca nesse aviãozinho e já manda essa live para alguém, tá? Com certeza as pessoas serão abençoadas por essa live, tá bom? Quem me conhece, eu já faço lives há mais de 3 anos aqui nesse canal aqui. Eu tenho vários vídeos gravados aí para quem quiser ter tempo, tem curiosidade de saber. Tenho vários vídeos gravados de vários temas, vários livros da Bíblia, capítulo por capítulo, tá bom? Então não é uma aventureira que está aqui, né? Às vezes a gente dá mais valor para os famosos do que para as pessoas que não são famosas. Mas meu objetivo aqui não é ficar famosa, é divulgar a palavra de Deus. Então vamos lá. A mulher e seu casamento, vamos lá para Gênesis, que é o texto básico que a gente vai usar hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, que diz assim: portanto, deixará o varão ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Esse texto é um texto clássico, básico, e é um texto do princípio, e eu gosto muito de textos do princípio. Você percebe aqui que Adão foi formado, né? E ali também a sua mulher, e Deus diz para eles, deixará o varão ou o homem, o seu pai e a sua mãe. Lembre-se que Adão não tinha pai nem mãe, mas o texto já está dizendo aqui, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, porque isso aqui ia estabelecer um princípio do que é o casamento. Se a gente começar já daqui, a gente já vai ver porque muitos casamentos dão errado. A gente já vai ver já daqui do princípio, desse primeiro versículo, né? Olha só que interessante, Adão e Eva não tinham pai nem mãe, eles foram os primeiros seres a serem criados. E esse texto já existe aqui. Já ficou isso escrito para que as pessoas pudessem entender que casamento é separação. Se o casamento não começar com uma separação, esse casamento não dá certo. Que separação é essa? Deixará o homem. Então, o homem é a pessoa que toma iniciativa em relação ao casamento. É o homem que toma a decisão em relação ao casamento. É o homem que precisa deixar primeiro
o pai e a mãe e se unir à sua esposa. Por que isso está escrito? Porque isso não foi falado para a mulher. Mulher, você precisa deixar a seu pai e a sua mãe e unir-se ao seu marido. Por que não está ao contrário? Por que está o homem? Porque o homem tem mais dificuldade de romper esse laço. Aparentemente, é mais fácil para ele. Só aparentemente. Só aparentemente. A mulher, ela entende quando casa. A maioria, né? Entende o que é casamento e o que é casar e o que é deixar o pai e a mãe. O homem tem essa dificuldade. Parece que ele deixa, mas ele não deixa. Então, assim, esse texto aqui já é um pontapé inicial para a gente começar a falar desse assunto. Independente do seu tipo de casamento, todo casamento vai seguir na direção da unidade que Deus tem para ele, né? Quando Deus projetou o casamento, Deus tinha em mente alguma coisa. E todo casamento ou vai seguir para isso que estava na mente de Deus, ou vai seguir para o isolamento e o divórcio. Então, uma coisa que já precisa ser pontuada aqui logo no início. Todo casamento ou vai dar certo ou vai dar muito errado. Não tem um meio termo no casamento. Ou ele é muito bom, ou ele é horrível. O casamento geralmente ele vai para esse lado, para aquilo que Deus projetou ou para o fracasso. É isso que a gente tem visto aí, né? Não estou inventando nada, é isso que a gente tem visto. Hoje, como é a mulher e seu casamento, eu vou focar um pouquinho mais na mulher. Vou começar aqui, mas eu vou falar sobre o papel do homem também, tá? Mas eu vou, para as mulheres, né? Eu vou focar um pouquinho agora na questão da mulher. Mulher, para o seu casamento dar certo, uma coisa que você precisa entender, o princípio da liderança. A liderança é um presente que só a esposa pode dar ao esposo. A liderança é o presente que somente uma esposa pode dar. Pode ser difícil, às vezes, deixar que o nosso marido seja o chefe, né, da casa. Deixar que o nosso marido seja o líder, aquele que vai tomar as decisões. No entanto, foi para isso que Deus fez. O casamento é um princípio de liderança. Se uma mulher tem dificuldade de seguir a liderança de alguém, o casamento não vai dar certo. Isso é fato. Então, se foi uma menina que teve dificuldade de obedecer pai e mãe, nunca gostou de obedecer, não pense que ela vai casar e vai seguir de boa nesse casamento, deixando o homem liderar. O que vai acontecer geralmente nesse casamento? Um cabo de guerra. Ela vai querer colocar, né, impor a sua vontade, e o homem, por sua vez, também vai querer impor. Se for um homem fraco, que foi criado por uma mãe dominadora, ele vai até aceitar isso, né? Deixar a mulher tomar as decisões. E a mulher vai se sentir, né? Ela vai tomar as decisões todas, né? E ela vai se sentir a poderosa dentro daquele casamento. Mas ao longo do tempo, isso vai mudar. Isso vai causar muitos problemas no casamento de uma mulher. Então, quando a gente segue o plano de Deus para o casamento, quer a gente entenda esse plano ou não, né? Porque tem muita coisa que está na Bíblia, a gente, puxa vida, por que Deus escreveu isso? Por que está escrito isso aqui? A gente não quer aceitar, entendeu? Mas aquilo ali é a orientação de Deus. Deus sabe, gente. Deus sabe mais do que a gente. Quando ele fala, ó, não faça isso, ele já está prevendo lá na frente o que vai acontecer. Porque Deus tem o quadro todo, Deus tem a visão toda, e a gente só tem uma visão parcial das coisas. Então, para a gente ser feliz, para a gente ter mais probabilidade para ser feliz nesse casamento, né, na medida do possível, né, porque a gente sabe que a gente convive com várias variáveis aí, a gente está no mundo, ninguém aqui está no céu ainda, nós estamos no planeta Terra, no planeta Terra acontece de tudo, né, mas para que a gente seja feliz, para que a gente esteja dentro dos projetos de Deus, a gente precisa agir como Deus quer que a gente haja. Então, quando Deus criou a mulher, ele tinha planos especiais para essa mulher. Mas ser chefe da família não era esse plano, tá? Então, assim, desculpa, mulheres que me acompanham por aqui ou que vão ouvir esse vídeo, ouvir essa live depois, você não foi chamada para liderar. Sinto muito de falar isso, tá? As feministas que me perdoem, mas a mulher não foi chamada para liderar a sua casa, tá? Salvo em casos especiais, ficou viúva. Só tem ela que vai ter que tomar as decisões, né? Então, assim, existe casos e casos, mas casamento implica submissão da mulher.
E a submissão não é uma submissão burra, não é uma submissão a mulher sendo um capacho, não. Essa palavra é muito mal compreendida hoje, tá, gente? Muito mal compreendida. A submissão que a Bíblia fala está debaixo de uma liderança. Nenhuma organização vai à frente sem um líder. Esquece isso, gente. Pensa no mundo empresarial, pensa nas grandes empresas, pensa em sociedades de sucesso. Tem que ter uma liderança. Casamento é uma sociedade, você querendo aceitar isso ou não. É uma aliança entre duas pessoas. Então precisa ter um princípio de liderança, tá? E se não tem esse princípio de liderança, as coisas não vão dar certo. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Não vai dar certo. Então, Deus tinha muitas coisas em mente para a mulher, mas ser líder do seu casamento não é vontade de Deus para a mulher. Não é a vontade de Deus para a mulher, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto, né? Sobre casamento. Alessandra, meu casamento está esfriando. Eu conheço o casamento de algumas pessoas, uma amiga minha, vamos dizer assim, né? Tá esfriando, não tá dando certo, tá mal das pernas. Poxa, o que eu posso aconselhar para essa pessoa? O que eu posso fazer para trazer esse romance de volta pro meu casamento? Porque eu amo meu marido, ele me ama também, mas a gente não tá legal. O que fazer? Que conselhos eu posso dar para você, biblicamente falando? Primeiro, reacender o seu primeiro amor. Conforme o tempo passa, muita coisa vira rotina, né? E muitas vezes a gente esquece de que ama. A gente esquece que ama, a gente esquece de valorizar o nosso casamento. Então, uma coisa que eu preciso falar para você: reacenda o seu primeiro amor. Encontre tempo para o seu casamento. Não viva só por viver. Estou casada e vai vivendo assim. Não, gente. Casamento é um investimento. Casamento é uma sociedade. Os dois precisam investir nessa sociedade, nessa aliança. Então, reacenda o seu primeiro amor. Pensa em como que era lá atrás, como que era no início, e reacende essa chama de novo. E eu tô falando isso para as mulheres que estão aqui agora, né? Porque se você tiver com seu marido aí, traz ele para a live, porque vai ser importante ele ouvir algumas coisas que eu vou falar aqui. Vou falar de algumas coisas importantes aqui e vou tocar na ferida de muitos casamentos, tá, gente? Vocês sabem que eu não tenho rodeio para falar sobre nada, tá? E hoje, dentro desse assunto, eu tenho uma palavra forte para os homens, tá? Então, se teu marido tá aí, chama ele para assistir a live, que com certeza vai ajudar muito vocês. Encontre um tempo para você. Você precisa se amar como mulher. Isso tem muito a ver com o teu casamento também. Você precisa se olhar no espelho e gostar de você. Você precisa se amar. Você precisa ter um tempo para você. Então, o tempo que você gasta, que não é gasto, é investimento em você, é um tempo bem aproveitado. Então, o que vai te fazer sentir melhor como mulher? É ir ao cabeleireiro? Vai. É ir fazer uma unha? Vai. Fazer um passeio com a sua amiga, conversar, porque isso faz muito bem para as mulheres. Faça isso. Invista tempo em você para você ser uma mulher melhor, para que essa mulher melhor, né, seja uma melhor esposa, tá entendendo? Então, encontre tempo tanto para você, tá, como uma pessoa que tem uma identidade, porque muitas mulheres, elas pensam que pelo fato de terem casado, elas têm que perder a sua identidade. A Bíblia nunca recomendou isso. Aliás, eu não sei de onde tiraram isso, né, que a mulher precisa se anular a sua personalidade para ter um bom casamento. Submissão não é anulação de personalidade, tá? Nem de temperamento. A gente precisa ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, tanto nossa personalidade quanto nosso temperamento, mas não anular nossa identidade por conta de um casamento. Isso não existe, tá? Então, encontre esse tempo para você. Encontre esse tempo para você e seu marido. Vocês precisam ter esse tempo. Não é só viver, pagar conta, levar o filho na escola, buscar, ir trabalhar, levantar cedo, sair, voltar, ir para a igreja, voltar. Gente, vocês precisam encontrar tempo para vocês dois. Tempo de qualidade para vocês dois. Vocês precisam ter esse tempo. Separar esse tempo. Eu vou dar algumas sugestões dentro desse primeiro tópico aqui que eu estou falando. Crie afinidades com o trabalho que o seu esposo desempenha. Isso é uma dica muito importante. Tem mulheres que não sabem nem que o homem trabalha dela. O marido dela trabalha.
o que ele faz. Tem mulher que não se preocupa, não se interessa pelas atividades do marido. Então, isso cria um vácuo entre os dois. Eu já atendi casais em gabinete, né? E que o motivo da separação justamente era esse. O marido conversando sozinho, né? Com meu esposo. E depois a esposa conversando comigo, a gente percebeu exatamente isso. Ela não tinha afinidade nenhuma com o trabalho dele. E quando ele queria conversar, ele não tinha uma esposa para conversar. E aí veio a traição, né? E a gente se espantou, porque a mulher que o homem, né, traiu, né? Traiu a esposa com outra mulher, a mulher, assim, sem querer desmerecer a mulher, mas uma mulher que não chegava nem aos pés da esposa dele. Em beleza, né? A esposa era uma esposa muito bonita, não chegava aos pés da esposa em beleza, em inteligência, em nada. E por que aconteceu? E aí a gente conversando com um, com o outro, separados e depois juntos, a gente descobriu isso, né? Que, gente, casamento não é só pagar as contas juntos, morar na mesma casa e dormir na mesma cama. Precisa ter afinidade. E ao longo do tempo, se o casal não tiver essas afinidades, esses laços que prendem um ao outro, eles vão se separando. Existem muitos casais que estão separados dentro de casa. Estão vivendo casamentos de fachada. A realidade é essa. Casamentos de fachada. Às vezes mantendo ali para as pessoas não perceberem, não ter escândalo por causa dos filhos, por causa de A e de B. Estão juntos, mas estão separados. Então, você quer preservar o seu casamento? Tenha afinidades. Pergunta, conversa. Como é que foi o trabalho, meu amor? Quais são os desafios lá? O que aconteceu? Deixa o cara desabafar com você, falar, porque é uma coisa importante para ele. O trabalho do homem faz parte da fiação dele. A gente estuda isso no Design Divino, que é um curso, por sinal, muito bom, e que eu oriento todas as mulheres a fazerem esse curso do design. Para a mulher não tem curso melhor, gente. Mulher única, Design Divino e Design Interior é um curso que toda mulher deveria fazer. E ali na Igreja Batista, PIB de Campo Grande, tem esse curso, tá? Se você quiser, procura, ano que vem, vão começar de volta os cursos ali. Então, procura fazer a sua inscrição e fazer esses cursos, aprender. Eu também tenho para oferecer esses cursos na minha igreja, na IMO 54, Igreja Metodista Ortodoxa do quilômetro 54, lá em Seropédica. Nós estamos oferecendo esses cursos também a partir de 2024. Agora nós estamos em treinamento. Ano que vem vamos estar oferecendo esse curso. Então, nesse livro fala exatamente sobre isso. O homem, ele é focado no seu trabalho. Faz parte da fiação dele. A forma como ele foi constituído, o trabalho para ele é muito importante. E quando essa mulher que está com ele não está nem aí para o trabalho que ele faz, está nem aí para o trabalho que ele desempenha, isso vai criando um afastamento. Então, mulher, seja sábia, seja inteligente. Você precisa criar afinidades em momentos de lazer, afinidades no serviço doméstico. Gente, aqui em casa, até para fazer serviço doméstico a gente tem afinidade. Às vezes eu tenho que fazer um monte de coisa. Hoje foi um dia, hoje foi um feriado, né? Tirei feriado para poder estar junto com a minha família, né? Fiz um jantarzinho aqui. Luciano trabalhou até 3 e pouca, chegou e já foi me ajudar. Nem o que tem para fazer aí que eu vou te ajudar. E eu arrumando casa, né? E ele começou a fazer as coisas para mim também. Vou fazer isso aqui, vou tirar a roupa da máquina, vou botar a roupa na máquina, né? E cada um foi fazendo uma coisa. Quando deu o horário que os filhos chegaram, tava tudo prontinho, com jantar pronto, tudo pronto, né? E aquela alegria. Então é legal você ter uma vida a dois prazerosa. E isso não tem a ver só com relacionamento sexual, não, gente. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Então é criar afinidades, né? Criar vínculos com o seu marido. Eu tô falando agora de casamento, não tô falando de filhos. Por isso, filhos vai ser em uma outra oportunidade. Então, quais as sugestões que eu posso dar para você nesse quesito aí de reacender o seu amor, o romance do seu casamento? Planeje ocasiões em que só vocês dois possam ficar juntos. Por que em todo lugar tem que estar com os filhos? Gente, para com isso.
tem que sair com os filhos, tem que ter lazer com os filhos, tem, mas programe uma vez na semana. Uma vez na semana. Hoje a noite é nossa. Hoje nossos filhos vão ficar lá com a sua mãe, eu vou ficar com a minha mãe. Hoje a gente vai sair, a gente vai jantar junto, a gente vai ver um filme juntos. Tem coisas que o marido e a mulher vai construir num passeio, numa conversa, que no dia a dia eles não vão conversar. Não tem tempo para isso. Então, reacenda o romance no seu casamento. Planeje essas ocasiões que vocês vão ficar juntos, sozinhos. Dá uma escapadinha no final de semana, uma mini viagem, né? Dá um passeio mesmo, gente. Vai comprar um iogurte, vai fazer um piquenique no parque, né? Vai fazer um passeio de barco, uma caminhada, vai andar de bicicleta os dois juntos. Sei lá, crie alguma coisa que os dois possam estar juntos. Vão visitar um museu, vão assistir uma partida de futebol junto, né? Vamos assistir um filme juntos. Vamos criar essa afinidade. Não é porque, eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem, mas você tem dinheiro para ir ao cinema. Você pode tirar um dia para ir no museu, andar, passear com ele, tomar um sorvete, rir junto, lembrar de coisas engraçadas lá de trás. Gente, nós precisamos fazer isso e as pessoas estão esquecendo disso e muitas vezes o casamento começa a andar mal das pernas e ninguém sabe por quê, não sei o que aconteceu, a gente se afastou e aí muitas vezes é tarde demais para essa aproximação novamente. Então, sugestões que eu estou dando aqui. Vocês precisam, como um casal, traçar objetivos para a vida de vocês. Objetivos financeiros. O que a gente quer daqui a 5 anos? O que a gente vai fazer daqui a 5 anos? O que a gente vai fazer daqui a 10 anos? Né? Traçar objetivos ministeriais. Se os dois servem ao Senhor, quais os nossos objetivos ministeriais para daqui a 5 anos? Né? O que a gente pode fazer espiritualmente falando? Né? Como dentro do nosso propósito? O que a gente pode fazer? A gente tem que sentar e conversar sobre isso. Traçar objetivos na educação dos filhos, se comunicar, conversar, sentar e conversar. Precisa ter essa afinidade para reacender esse romance, né, no casamento de vocês. E deixa eu falar uma coisa muito interessante. Coloque a sua família com prioridade. Seu marido e seus filhos são a sua prioridade, mulher. Se você é casada, sua prioridade não é sua mãe. Sua prioridade não é seu pai. Não estou dizendo que você vai abandonar pai e mãe, mas a sua prioridade hoje é seu marido e seus filhos. Então, às vezes, a própria família do casal se encarrega de separar o casal. Quantos casos eu já não atendi em gabinete, gente, eu e meu esposo, por conta da própria família. A própria família separa o casal, porque o casal não sabe separar as coisas, entendeu? Então, casamento, já falei aqui, tô cansada de falar isso. Casamento não é para menino, casamento é para homem. Se você é um menino, não case. Você vai destruir uma mulher. Se você for um menino e casar, você vai destruir a sua mulher. Então, casamento é para homem, casamento não é para menino. Casamento não é para patricinha. Casamento não é para menininha cheia de nhenhenhê, não. Casamento é para mulher madura. Então, muitos casamentos são fadados ao fracasso porque nenhum dos dois assumiram o seu papel, nem de homem, nem de mulher nesse relacionamento. A verdade é essa. Então, essa live é para fazer você pensar sobre esse assunto, tá? Faça o seu casamento durar. Busque relacionamento íntimo com Deus. Não existe, gente, casamento que dure sem a presença de Deus. Não existe casamento que dure sem o Senhor estar orientando esse casal. Então, busque ter um relacionamento com Deus, que é o principal. Vocês precisam estar conectados ao Senhor para que o casamento de vocês dê certo. Orem juntos, pega na mão do outro antes de dormir, dobra o joelho. Ora um pelo outro, ore pelo seu esposo. Esposo, ore pela sua esposa. Não é fácil, gente, manter um casamento no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Onde a mídia faz um desserviço em relação ao relacionamento homem e mulher, ao casamento, tá? Então, ore um pelo outro. Aceite-se a si mesmo de uma maneira saudável, tá? E o que a gente pode pensar, né, sobre isso, né? Pensando sobre esse assunto. Não idealize, não fique tendo ilusões a respeito de casamento. Você precisa ter
os pés no chão e a cabeça no céu no seu casamento. Você não pode criar ilusões na sua cabeça achando que casamento é aquilo que está na sua cabeça. Que muita gente ela fica vendo tanto filme, né? Tanta coisa aí e ela acha que o casamento é aquilo, né? No filme o casal não tem mau hálito, né? Vamos falar sério, né, gente? Nos filmes os casais não tem mau hálito, não tem ferida, não tem enjoo, né? Nos filmes os casais não ficam horas na fila para pagar conta. Nos filmes não tem que lavar louça, né? Você já reparou? Nas cenas de filme as cozinhas estão todas impecáveis, tudo limpinho, né? Parece que sempre tem alguém ali para fazer alguma coisa, né? Nos filmes eles não levam o lixo para fora, o banheiro fica limpo por mágica, né? Então as pessoas ficam fantasiando o que seria um casamento, né? Como se fosse aquelas coisas que aparecem na TV. Casamento não é isso, gente. E aí o que acontece? O inimigo das nossas almas, que já é sujo mesmo, né? Por natureza, ele vai lá e sussurra no ouvido da mulher, sussurra no ouvido do homem: olha, você não tem romance como as pessoas têm, né? Como aparece nos filmes, aparece nas novelas. Você não tem romance desse tipo. Mas você poderia ter. Tudo que você tem que fazer é encontrar a pessoa certa. Essa pessoa não é a pessoa para você, essa pessoa não liga para você, essa pessoa não é romântica, né? Você tá com a pessoa errada e sempre vai ter uma sugestão do inimigo, né? E lembre-se que o inimigo também usa pessoas, né? Aliás, ele usa pessoas, né? Para falar, para sugerir para você que seu casamento não é bom, não é legal, que seu marido não é romântico, muitas coisas. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se mantenha fiel ao seu marido. Vocês casaram na presença de Deus, vocês casaram amando um ao outro. Faça o seu casamento dar certo, mulher. Faça o seu casamento durar, né? Tenha esse compromisso com o seu casamento. E compromisso se revela muito no meio da tempestade. A maioria dos casais, eles não tem essas estratégias. Quando vir a tempestade, o que faremos? O que faremos quando vir o dia mau, os dias difíceis, né? Então, a gente precisa se comprometer. Eu falo com conhecimento de causa. Eu tenho 28 anos de casado, vou para 29 anos de casado com a mesma pessoa. Casei muito novinha, casei com 18 anos, muito novinha, né? Meu marido também era bem novinho, mais velho um pouco que eu, mais novo também. Meu marido é 7 anos mais velho do que eu. Mas éramos novos ainda. Mas a gente assumiu o compromisso. Vamos fazer o nosso casamento dar certo. Já passamos por muitas dificuldades, já passamos por muitas tempestades, muitos problemas, mas a gente assumiu o compromisso de fazer o nosso casamento dar certo. Quando vir a tempestade da vida, um segura na mão do outro, ninguém larga ninguém e a gente vai ficar junto até essa tempestade passar. Então, voltar lá atrás, lembra como a gente era lá atrás, lembra que a gente falava um pro outro, né? E a gente está sempre relembrando as coisas bonitas lá de trás, né? E quando vem a tempestade, a gente não entra em pânico, a gente entra na presença de Deus e pede ajuda ao Todo-Poderoso. Essa é a receita, esse é o segredo, é colocar Deus, trazer Deus para o seu casamento. Eu lembro que quando eu casei, a gente era aqueles convites de papel ainda, né? Aqueles convites bem formatados, bem bonitos, né? De todo desenhado, né? Há 28 anos atrás era assim, né? E aí eu lembro que quando os convites chegaram, né? Pra gente distribuir do nosso casamento, o primeiro convite que eu escrevi assim: Senhor Jesus, o Senhor é o primeiro convidado do meu casamento. Eu lembro como se fosse hoje que eu convidei o Senhor Jesus para ser o primeiro convidado do meu casamento. E eu escrevi o nome de Jesus lá. Eu guardei esse convite por muitos anos. Senhor, Tu és o meu primeiro convidado. Vem para o meu casamento. E eu nunca esqueci isso, né? Foi uma coisa que ficou marcada no meu coração. E realmente, quando as coisas começam a ficar difíceis, as tempestades começam a assolar, eu lembro que o Senhor está no meu casamento. Ele foi o primeiro convidado e Ele veio realmente, e eu sinto a presença dele nos momentos difíceis. Então, você precisa assumir esse compromisso. Se você é casado, assuma esse compromisso. O compromisso em meio ao deserto, que é o mais difícil, né? A rotina, a trivialidade do dia a dia, a monotonia.
em alguns dias, vamos falar sério, você não vai gostar do seu marido. Alguns dias você vai ficar chateada, você vai ficar com raiva, né? Você vai ficar sentindo desagradável algum jeito dele. Puxa vida, é muito chato, ele faz isso sempre, ele me irrita, né? E você fica meio insípido emocionalmente. Isso acontece, gente, não acontece só com você não, acontece comigo também. Talvez às vezes você fique desanimado. Puxa vida, ai meu Deus do céu, será que não vai mudar nunca e tal? Mas preste atenção, gente. Nosso casamento, ele não tem que estar fundamentado só no que eu estou sentindo no momento. O nosso casamento precisa estar fundamentado no nosso compromisso. Eu assumi um compromisso com o meu marido no dia que eu me casei com ele. E a partir do momento que eu assumi esse compromisso, né, que você assumiu esse compromisso, você decidiu isso, os sentimentos precisam vir atrás desse compromisso. Tem uma teóloga que ela fala exatamente isso. Casei-me com meu marido porque eu o amava. Agora eu amo meu marido porque me casei com ele. Então uma frase bem interessante, né? Que de vez em quando eu cito ela e lembro dela, né? Já aconselhei algumas mulheres, né? Nesse caso, porque existem problemas e as pessoas vêm pedir conselho. E eu sempre cito essa frase aqui. Eu tô sentindo, eu acho que eu não gosto mais dele. Você acha que não gosta mais dele, mas amor não é só um sentimento. Amor também é um compromisso. Você não assumiu um compromisso? Você não assumiu o compromisso? Então, faça durar, faça dar certo. Se depender de você, faça dar certo. Claro que existem casos e exceções. Eu não tô falando aqui nas exceções. Eu tô falando no compromisso que a gente assumiu. Então, preste atenção nessa frase, tá? E aí, vamos falar um pouquinho das fases do casamento? Vamos falar? Todo casamento passa por essas fases. Então, eu vou falar aqui algumas fases. E as últimas fases eu espero que você não entre nela, tá? Mas fases. A primeira fase do casamento é a fase romântica. A primeira fase do casamento é a fase romântica, a gente chama de romântica. Ela dura entre 1 e 2 anos, né? É aquela fase que os noivinhos estão vindo da lua de mel, a iniciação propriamente dita no casamento, aquelas briguinhas geralmente são passageiras, né? Nessa fase, um perdoa o outro muito rapidamente, porque é aquela fase da lua de mel, aquela fase romântica. Todo casamento passa por essa fase romântica, tá? E o objetivo dessa fase romântica é um bom futuro conjugal. Então é muito interessante, eu sempre oriento, né? Eu já dei aula para noivos, né? Curso de noivos, e a gente sempre orienta isso. Primeiro e segundo ano de casamento, não inventa moda. Vocês precisam se conhecer. Vocês precisam se conhecer. Então, assim, eu oriento a não ter filhos logo, né? Claro que eu mesmo não segui essa regra, né? Porque eu queria casar e ter filho, gente. Eu vou casar e vou ter filho. Mas eu tive um problema e não podia ter filho, tive que fazer tratamento, então demorei um pouco. Mas por mim eu teria filho logo. Mas eu sempre oriento os casais para não ter filho logo. Pelo menos até 2 anos, para um conhecer o outro, né? Um entender o outro, porque é uma estrutura diferente, né? Tá vindo de uma família diferente, até os dois se ajustarem, demora. Então, é a fase do ajustamento. E essa fase romântica é interessante, né? Ser bem vivida. A segunda fase é aquela fase do ajustamento conjugal, onde um está se ajustando ao outro, porque precisa ter esse ajustamento, porque são cabeças e mentes diferentes. O que a gente chama de crise da fusão, que não é uma coisa ruim não, tá, gente? O casamento, ele passa por essa crise de fusão. No curso Mulher Única, até a gente tem essa lição. Essa lição é maravilhosa. A crise da fusão, né? Porque nós temos necessidades diferentes, biológicas, básicas, sociais, diferentes, que a gente quer satisfazer. Só que agora não é uma pessoa só, são 2. Então, o que vai acontecer aí? Tem até uma parte do curso que fala assim, olha, a vida não é algo que tenhamos escolhido, ela simplesmente nos foi dada. O que nos cabe é decidir como vivê-la. O casamento é uma das escolhas da vida. Casar é decidir a quem vamos pertencer e quem vai nos pertencer. Então,
Esse pertencer exige uma fusão. Uma fusão de dois em um. Por quê? Porque os dois assumiram um compromisso. É uma aliança. Então, são duas pessoas que se tornam uma só carne. O que acontece nessa crise da fusão? Essa crise é um período temporário, né, de pressão, que começa e termina. Então, quando o casal sofre essa crise de fusão logo no início, é super legal. Porque dá aquele choquezinho, mas depois um se ajusta ao outro, né? Eu costumo falar isso aqui em casa. Meu esposo tem alguns defeitos, eu também tenho, mas a gente já se fundiu. A gente já passou pela crise da fusão, então não mexe com ele não, que você vai arrumar briga comigo. E eu posso dizer que para ele é a mesma coisa. Não mexe com a esposa dele não, que você vai arrumar briga com ele. Por quê? Porque a gente passou pela crise da fusão e nós já somos um só. Entendeu? E o casal que não passa por essa crise de fusão? Aí é um problemão, gente. Aí é um problemão. Por quê? Eles não querem se fundir. Eles querem viver vidas independentes, casados. Não vai dar certo. Porque se você adia essa fusão, dependendo do número de anos que você já está junto, ela nunca vai acontecer. E é aí que os casamentos fracassam. Então, gente, é uma série de coisas, tá? Por isso que não é todo mundo que pode aconselhar casais. Não é todo mundo que pode aconselhar casais. Às vezes você vai dar conselho para um casal, você vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, existem várias variáveis nessa equação aí. Cada caso é um caso, por isso que tem que conversar. Geralmente, quando a gente vai aconselhar um casal, a gente conversa só com um, depois só com o outro e depois os dois juntos, tá? Não tem como você resolver o problema de um casal conversando com uma pessoa só. E conversando direto com os dois também não dá certo. Você tem que ouvir um lado e ouvir o outro. Tem até um ditado que fala, né, que eu sou do tempo do disco de vinil. Preciso ouvir os dois lados para você conhecer a história toda. Então, essa crise de fusão não é uma crise ruim, é uma crise boa, que precisa acontecer no casamento para que ele prospere. Se essa crise de fusão não acontece logo, ela demora muito tempo, o mais provável é que não aconteça. E no final de tudo, o que vai acontecer? Um vai para o lado, outro vai para o outro. Porque na realidade os dois não se fundiram numa pessoa só, como é o esperado, como a Bíblia recomenda, tá? E aí, quando não há essa crise de fusão, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Quando não há isso, o casamento entra na terceira fase, que é a fase dos ressentimentos e das desilusões, que é uma fase triste, é uma fase muito complicada. Essa falta de ajustamento conjugal vai trazer o quê? Raiva acumulada, vai trazer rancor acumulado, vai trazer amargura acumulada. Gente, não deixa essa fase entrar no seu casamento. Não deixa essa fase entrar no seu casamento. Porque se entrar, é mais difícil para resolver. Então, por isso que eu achei esse tema muito interessante para falar hoje, apesar de que não tem muitas pessoas hoje aqui na live, mas ela fica gravada e depois as pessoas assistem, né? E com certeza vai esclarecer e orientar muitos casais. Por quê? Porque coisas insignificantes prejudicam o seu casamento. E coisas significantes também prejudicam o seu casamento. E eu deixo falar uma coisa aqui. Se seu marido estiver aí, por favor, chama ele correndo. As mulheres que estão aqui agora comigo, se seu marido estiver em casa, chama ele para assistir essa parte agora. Por favor. Vai ser muito importante ele ouvir isso. Não da sua boca, mas da minha, tá? Uma coisa que vai prejudicar e que tem prejudicado muitos casamentos. Eu quero ler primeiro o versículo, né? Que eu não sou boba nem nada de falar uma coisa tão séria como eu vou falar agora. Principalmente para os homens, porque esse problema geralmente são os homens, né? Tô falando de experiência de gabinete, conversas, tá? Não tô falando ao Léo, tô falando de estatística, tá bom, gente? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá?
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deixa eu falar de uma coisa que tem atrapalhado, prejudicado e encerrado muitos casamentos. Eu estou falando do que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses sobre a imundícia. Eu quero falar agora um pouquinho sobre a pornografia, que tem atingido muitos casamentos. Hoje o acesso à pornografia está muito fácil, né? Está muito fácil. Sempre foi, mas hoje está pior, porque está muito acessível, né? Antes a pessoa tinha que ir comprar uma revista, comprar uma publicação pornográfica. Hoje é só você apertar um botão, você passar uma tela, que você já está tudo ali para você, entendeu? Então isso tem prejudicado muitos casamentos, principalmente em relação à parte masculina, que são as pessoas que estão mais envolvidas com pornografia. Por quê? Porque o homem é um ser visual. Deixa eu falar uma coisa para você aqui também de experiência pastoral também, apesar de eu não ser pastora, né? Sou esposa de pastor, sou evangelista no momento, mas deixa eu falar uma coisa de experiência de gabinete, tá? A pornografia atinge muito mais os homens do que as mulheres, porque o homem é um ser visual. A mulher, quando ela chega a trair um homem, é emocional, tá? E não é de uma hora para outra. Não é receber uma cantadinha e foi pra cama, não. Com a mulher não é assim. Com a mulher é emocional. O homem vem, fala um negocinho, vem, fala outro negocinho, vê aquela mulher fragilizada, fala um negocinho. Você tá bonita, você tá cheirosa, poxa, você é uma pessoa tão legal, você é uma pessoa inteligente, poxa, deixa eu fazer isso aqui pra você. Aí vem com cavalheirismo, a mulher já tá emocionalmente fragilizada, com o tempo ela acaba cedendo. Isso é um fato, tá? Tô falando de experiência, de conhecer mesmo, tá bom? De aconselhar e tudo. O homem não. O homem é um ser visual, gente. É muito rápido. Pro homem, a traição é muito rápida. Ele nem pensa às vezes. Quando vê, já fez. E hoje, o que tem prejudicado muitos casamentos é a questão da pornografia. E muitos homens, quando eles são descobertos, às vezes pelas esposas, porque acaba a mulher descobrindo, né? De uma forma ou de outra, ela acaba descobrindo que ele está envolvido com a questão da pornografia. E muitos não aceitam que é errado. Entendeu? Eles ali batem na tecla que não tem problema, que não é errado. Uns negam, outros dizem que não é errado. E aí, deixa eu falar uma coisa muito interessante. A Bíblia, ela já fala sobre isso, né? O leito sem mácula, está escrito lá em Hebreus, a questão da imundícia aqui também. E existem muitos textos na Bíblia que falam exatamente sobre essa questão da santificação. A santificação para a vida envolve também a sua vida sexual, gente. Não é só a vida secular, não. A vida sexual também está incluída aqui nesse processo de santificação na nossa vida, principalmente daqueles que conhecem a palavra. Mas deixa eu falar uma coisa, porque eu sei que vai ficar registrado e eu quero que você entenda por que a pornografia é tão nociva para a pessoa em si, né? Porque ela abre a porta espiritual para muitos demônios na vida da pessoa, né? Espiritualmente falando. É prejudicial para a pessoa e é prejudicial para o seu casamento, tá? Deixa eu falar aqui, preste atenção, gente, nessa parte que eu vou falar. De repente, depois eu vou fazer um vídeo pequeno só com essa fala que eu vou falar aqui agora, sobre a questão da pornografia. As imagens pornográficas são claramente uma violação à pureza. Quando você vê imagens pornográficas, independentemente do meio, que meio seja esse, você está compartilhando a vergonha do outro. E você se torna parte disso. E isso terá um domínio sobre você como nenhuma outra imagem terá. Talvez você precise se esforçar para se lembrar de qualquer outra imagem que tenha visto num filme.
mas você vai se lembrar facilmente daquelas que tinham nudez sexual. Essas imagens ficam enfileiradas diante da sua mente, esperando que você as invoque. Elas são tenazes porque se trata de um pecado compartilhado. É forte. Vocês lembram daquela situação quando Noé se embriaga, logo após o dilúvio, ele planta uma via, se embriaga e ele fica nu? Se lembra dessa história da Bíblia? E 2 dos seus filhos não olham, eles fecham os olhos, eles jogam um lençol, uma coisa ali em cima de Noé para não ver a nudez do pai, porque isso implicaria em algo muito sério para a vida deles. E lembre-se que não existia lei na época. Moisés não tinha nem nascido nessa época, tá? E a Bíblia fala que a lei veio por Moisés. Mas vocês percebem que os filhos de Noé não querem ver o pai nu. Um dos filhos de Noé olha ele nu e ainda zomba e caçoa dele. E depois, ao longo da história, você vai perceber que esse filho de Noé foi amaldiçoado pelo próprio pai. Na realidade, ele não amaldiçoou o filho, né? As gerações que viriam a partir desse pecado que o filho dele cometeu. Então você vê como que é sério essa questão de você colocar coisas não agradáveis diante da sua vista. A nudez é uma delas. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso está escrito em Salmo 101, versículo 3. Então, olha só, isso é para você pensar. Você pode se esquecer de qualquer coisa que você tenha visto num filme, de uma cena. Mas numa cena em que aparece alguém nu, homem ou mulher, você nunca mais vai esquecer. Não esquece, você não esquece. Aquilo fica impregnado e guardado no seu subconsciente e em alguns momentos aquilo vai aparecer de novo para você, de tão forte que é. Talvez nunca ninguém tenha te falado isso. Como é que as pessoas cometem pecados sexuais, incluindo a masturbação? Pensando, evocando as imagens de nudez de uma pessoa. É desse jeito. Entendeu? Então a pornografia é um caminho muito perigoso, em que muitos homens estão envolvidos nela e não conseguem mais se libertar. Estão presos. Muitos acessam esse tipo de coisa e quer que a mulher faça tudo que ele viu lá na pornografia. Não vai dar certo. Porque o casamento foi chamado também para a santificação. Nem tudo que você vê lá você pode fazer dentro do seu casamento. Porque nem tudo Deus permite que se faça. Então, quando você traz a pornografia para dentro do teu casamento, você está trazendo um terceiro elemento. Está trazendo uma terceira pessoa para dentro do seu casamento, para sua cama. Vamos dizer assim, vamos ser português mais claro. Tá bom? Então, isso é uma coisa séria. Não é todo mundo que vai falar isso. Me fala as lives que você assistiu comentando sobre esse assunto. Me fala as pregações que você assistiu falando sobre esse assunto. Quase nenhuma, gente. Quase ninguém fala sobre isso. E é um pecado que está destruindo muitos homens e muitas mulheres. E muitos casamentos por consequência. Então é uma coisa séria, tá? Se você tem ou está vivendo esse problema, ou conhece alguém que está vivendo esse problema, manda essa live para a pessoa. A pessoa precisa entender que ela está num caminho de erro, um caminho de pecado, um caminho que pode destruir o seu casamento. Fora no campo espiritual. Isso que eu estou falando no campo científico, de mente, né? Eu estou explicando aqui, fora o espiritual, tá? Você está abrindo uma porta de legalidade para o mundo espiritual destruir o seu casamento. A realidade é essa, tá bom? Então, coisas significantes que podem prejudicar o seu casamento. Pornografia é uma delas, tá? E tem destruído muitos casamentos, muitos mesmo, tá bom? Então até a questão da própria fantasia, cuidado, já vi muitos pastores recomendarem isso. Pelo amor de Jesus Cristo. O que tem botar uma fantasia? Cuidado, gente. Tem dúvida? Pergunta. Tem dúvida? Pergunta, tá bom? Porque essa questão da fantasia, criar uma ilusão, criar uma situação, isso é um campo minado. Você sabe o que é um campo minado? As pessoas andam nesse campo e não sabem que tem minas escondidas ali. E os soldados, né, precisam tomar cuidado quando entram em alguns lugares, porque tem minas enterradas e os soldados passam por ali, não sabem que tem uma mina enterrada ali
né? E são mutilados, perdem pé, perna, joelho, às vezes até morrem. A fantasia, a questão de criar uma fantasia, vou criar que minha mulher é isso, que meu marido é isso também é um campo minado. Pode ser que você passe por ele e dê tudo certo. E pode ser que você passe por ele e fique sem uma perna, sem um pé. Dúvidas? Pergunte, tá? Cuidado, porque nem tudo aquilo que as pessoas ficam falando, até em púlpito, tem como você levar em consideração. Eu sempre digo o seguinte, gente, ó, você tem nas mãos um livro poderoso, que é a palavra de Deus. Tem dúvida? Vai para a palavra, vai para a Bíblia. Pergunta para quem lê Bíblia, para quem entende Bíblia. Não fique aceitando tudo que falam para você, porque hoje está vivendo um tempo, gente, muito difícil. A Bíblia considera esses tempos de hoje tempos trabalhosos, e realmente são tempos trabalhosos, tá? Porque tem mentiras misturadas com verdade, eles fazem aquela salada e entrega. E se você não tiver conhecimento da palavra, você engole veneno achando que é alimento saudável. Cuidado, tá? Então, coisas que podem prejudicar o seu casamento: pornografia, falta de união e propósito. Salmo 133, versículo 1 e 2 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso vale para o casamento também. Casamento não pode ser um cabo de guerra, onde um puxa para o lado e outro puxa para o outro. Casamento é união. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, é sentar na mesa, conversar, decidir. Um não pode sobressair ao outro, um não pode tomar decisão na frente do outro. É sentar e conversar. Falta de Bíblia no lar tem destruído muitos casamentos também. Não existe casamento que dure, gente, sem a presença do Criador na sua casa. Moody falou o seguinte: se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos vão perceber. Então traga Jesus para a sua vida. Não seja um cristão só na igreja. Não louve a Deus só na igreja. Não ore só na igreja. Traga Deus para sua casa. Traga Deus para o seu lar. Que a sua casa seja o altar de adoração. Ouça louvores, ouça hinos. Leia a palavra junto com seu esposo. Leia a palavra junto com seus filhos. Entendeu? Tenha momentos de devoção, de ensinamento dentro da sua própria casa. Toda oportunidade é uma oportunidade de aprender, de estar junto com o Senhor. Então, casamento deve estar sempre em primeiro lugar. Depois Deus, claro, mas primeiro Deus, depois a sua família, o seu casamento, ele deve ser prioridade. Não fique colocando outras coisas como prioridade, além de Deus e além do seu casamento e da sua família, tá? Porque Deus estabeleceu a família. Se a sua família não está bem, não adianta você achar que vai estar bem na igreja. Você precisa estar bem dentro de casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. A quarta fase do casamento é a desarmonia. Se você não passou bem se você passou bem pela fase romântica e pela segunda fase, que é a fase do ajustamento conjugal, tá ótimo. Agora, se você não se ajustar, que é a segunda fase, você entra na terceira fase, que é a fase do ressentimento e das desilusões. E na quarta fase é pior, é a fase da desarmonia. É a fase que um não suporta o outro. Um tem que pedir perdão para o outro e se arrepender, senão o matrimônio vai entrar em crise. Tem muito casal que está vivendo a fase da desarmonia, não conseguem mais conviver juntos. Um não suporta o outro, até a voz do outro irrita. Tudo no outro irrita. Ele procura meios para ficar fora de casa, mais longe possível de casa, porque ele não consegue conviver dentro de casa. É a fase da desarmonia. Fique atento. Se você conhece alguém que está vivendo essa fase, orienta, ajuda. Os dois precisam sentar, se perdoar, colocar tudo para fora, entendeu? É um processo doloroso, mas é uma fase que precisa de ajustamento. Por quê? Porque se não tiver ajustamento aqui, é separação. Acabou, aí acabou. É separação. E por incrível que pareça, como eu já falei, né, existem casais que estão separados dentro de casa, que já chegaram nessa fase aqui da separação, estão vivendo de aparência, estão vivendo junto para que ninguém perceba, mas já estão separados um do outro. Então isso é sério. Então aqui eu falei, né, sobre as fases do casamento. E qual é a trilogia do casal? A trilogia é perfeita para que você consiga manter o seu casamento e que seu casamento seja uma bênção. Trilogia. Qual é essa trilogia? Ouvindo, perguntando e se envolvendo. 3 verbos maravilhosos para o seu casamento. Primeiro, ouvir. Você precisa ter a capacidade de ouvir. Muita gente só quer falar, não quer ouvir. Senta e ouça o seu companheiro. Ouça a sua esposa. Ouça o seu marido.
Ouvir. Os dois precisam treinar esse verbo. Ouvir. Ouvir. Segundo, perguntar. Não pressuponha nada, pergunte. Faça a pergunta difícil. Tenha uma pergunta difícil no casamento. De vez em quando eu faço aqui em casa e de vez em quando meu esposo também faz. O que eu estou fazendo que está te magoando? Onde eu ainda estou errando? É uma pergunta difícil de fazer, mas a gente faz. Aqui em casa a gente tem esse exercício, né? Até porque a gente está nessa área de ensino e a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ensina, né? Então, em muitos momentos a gente para, né? Hoje é o dia da nossa trilogia. Vamos lá. Quero te ouvir. Em que eu estou errando ainda? Em que eu estou falhando ainda? Não é fácil fazer essa pergunta, porque às vezes você vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Mas essa é a maneira da gente corrigir a rota, né? Para que a gente mantenha o nosso compromisso de estar juntos até que a morte nos separe. E se envolva. Se envolva. Casamento é envolvimento, é união, é pertencimento. Se envolva com os objetivos e os projetos do seu marido. Se envolva com os objetivos e projetos da sua esposa. Tem que ser parceria, tem que um ajudar o outro. Desse negócio de, minha mulher que faz serviço de casa, eu não faço nada. Tua mulher vai morrer. Ela trabalha fora. Se você não ajudar, ela vai morrer. Se tem dinheiro para pagar uma empregada, se tiver, paga. Se não tiver, ajuda. Tá entendendo? Então, é uma parceria, gente. Não é cabo de guerra, não é cada um vivendo uma vida independente. É parceria. É parceria. Então, grava isso. Ouvir, perguntar e se envolver. 3 verbos que não podem faltar dentro de um casamento. Gente, já falei 1 hora. Só Jesus na minha vida, né? Como que essa live passa rápido. Então, eu vou dar aqui algumas coisas, né? A gente tá vivendo uma sociedade divorcista, né? Nenhum casamento, ninguém casa para se separar, ninguém casa para terminar uma vara de família, mas isso vem acontecendo, né? Em mais de 35% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. Então, gente, 10 sintomas que podem levar um casamento ao fracasso. Vou falar bem rapidamente porque já deu meu horário aqui. Eu comecei a live às 10 horas da noite, né, às 22 horas, e já são 23 horas. Então, já falei 1 hora aqui. Se você chegou agora, assiste a live desde o início, tá bom? E eu vou falar aqui bem rapidinho 10 sintomas que podem levar um casamento ao fracasso. Primeiro, pressupor seu parceiro. Gente, não pressuponha nada. Diga que você ama o seu marido. Diga que você ama a sua esposa. Não tenha o seu amor como ela já me ama. Não, diga isso. Não pressuponha o seu marido nem a sua esposa. Coisas que levam um casamento ao fracasso. Se esquecer que um casamento bom dá trabalho. Casamento bom não cai do céu. Casamento bom não é mágica. As pessoas pensam que ter um casamento feliz é uma coisa mágica, mística, né? Quando coisas ruins acontecem a bons casamentos. Acontece, gente. Então, o amor romântico, ele dá trabalho. Manter um casamento saudável ao longo do tempo dá trabalho. É preciso investimento no seu casamento. Então, não esqueça que casamento bom dá trabalho. Não há diálogo. É um sintoma de casamento que vai ao fracasso. Não grite na hora da divergência. Converse. Se você confia em suspiros profundos, batidas de porta e outras comunicações não verbais quando algo está aborrecendo, você está brincando com fogo. Converse. Sente para conversar. Não fique fantasiando o seu parceiro. Meu Deus, é porque o marido da minha colega é assim, o marido de fulano é assim, por que meu marido não é assim? Para de ficar fantasiando, gente, que preste atenção. Tem casamento aí que é só aparência, só aparência. Viva de verdade com seu marido, com a sua esposa, tá bom? Para de ficar fantasiando as coisas. Casamento é para homem e mulher de verdade, maduros, que querem chegar a algum lugar.
Então, para de ficar fantasiando o casamento ideal, tá? E coloca os seus pezinhos no chão, essa cabeça no céu, ora e faz o seu casamento dar certo. Para de brigar sujo. O que é brigar sujo? Ninguém conhece mais o outro do que aquele que convive. E tem cônjuges que eles, como conhecem a parte fraca do outro, joga sujo. Na hora da briga, joga na cara da pessoa o ponto fraco dela. Não faça isso. Você está acabando com o seu casamento. Para de ficar imaginando coisas para magoar o seu marido. Quem sabe melhor magoar o seu esposo? É você. Você conhece ele. Você dorme com ele, você acorda com ele, você vive na mesma casa que ele. Se você quiser ferir o seu marido, você vai ferir. Se você quiser ferir a sua esposa, você vai ferir. Mas esse não é o objetivo. Então para de brigar sujo. Para de ficar jogando coisas na cara da sua esposa, do seu esposo, que sabe que vai ferir o companheiro. Gente, não é para isso que a gente casou. A vida é curta, a vida passa muito rápido. Então, às vezes, não dá tempo de nem te pedir um perdão. Às vezes, um vai trabalhar e não volta mais. Então, vamos viver uma vida de verdade, uma vida com ajustamento, uma vida feliz na presença do Senhor. Não briguem por dinheiro. É uma das causas que causam muita separação também. Dinheiro. O fator financeiro está na lista, no topo de muitos casamentos que fracassam. Então não tem que ter conflito com o dinheiro, é sentar, conversar e se ajustar na área financeira. Vocês precisam também se ajustar na área financeira, tá? Não deixe o amor de vocês morrerem. Quando tiver problema, resolvam. Não interrompam a vida sexual por causa de problema. Aprenda a resolver o problema e rapidamente voltar a sua vida sexual, porque tem muita gente jogando casamento fora por conta disso, tá? Em outra live, de repente eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então tá aborrecido? Resolve logo. O casal não pode ficar separado por muito tempo, não pode ficar longe um do outro por muito tempo, porque a própria palavra de Deus diz, né? O casal tem que estar junto, né? Porque senão o diabo vai tentar mesmo nessa área. Então, seja maduro, seja sábio, resolva os problemas e não interrompa a sua vida conjugal por conta de problema e dificuldade de personalidade, temperamento. Senta e resolve, tá bom? Compreenda que casamento tem altos e baixos. Qualquer casamento tem altos e baixos. Você precisa ter sabedoria para lidar com a situação. É igual naquela maquininha, né? Quando a gente está lá ligado na máquina, que a máquina fica assim, né? Se faz o eletrocardiograma, tá assim, né? Alto e baixo, alto e baixo. Sabe o que é alto e baixo? Você tá vivo. Quando faz assim, zi, quando alinha, porque a pessoa morreu. Então, vida real tem altos e baixos, tá? Acostume-se com isso. Você não tá vivo? Altos e baixos. Aprenda a lidar com os altos e com os baixos da vida. E não jogue a toalha facilmente. Tá com problema, resolve. Carro deu problema, você não resolve? Você não vai no mecânico para resolver o problema do carro? Tu joga o teu carro fora quando o teu carro deu problema? Não, tu vai consertar. Tu abandona a sua casa porque ela tem vazamento, tem goteira, a bica não tá funcionando. Você abandona a sua casa por causa de problema? Não. Por que você faz isso com o seu casamento? Tem alguma coisa que não tá funcionando bem? Vamos parar, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Não joga a toalha. Tem gente que por qualquer motivo tá jogando a toalha, abandonando o casamento. Gente, para com isso. Não existe homem perfeito e não existe mulher perfeita. Existem duas pessoas diferentes, mas comprometidas uma com a outra. E a vida fica mais fácil quando tem dois juntos no mesmo propósito. Então, espero que essa live tenha te abençoado. Vou ter que parar por aqui, que já falei 1h10, tá bom, gente? Hoje nosso tema, mulher, foi esse, né? A mulher e seu casamento. Espero que essa live tenha falado ao teu coração e tenha te abençoado. Como sempre, é uma conversa aqui. Estamos no mês Outubro Rosa, né? Um mês favorável para que a gente possa conversar sobre vários assuntos também, né, em relação não só à saúde da mulher, mas também à saúde emocional, à saúde espiritual. A gente tem falado sobre vários assuntos, né? E a gente está falando sobre esse assunto hoje. Então quero que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o seu casamento. Viva bem, viva feliz, seja uma unidade, uma fusão incrível, né? Que seu casamento seja uma bênção, porque um casamento, quando é uma bênção, ele abençoa a nossa sociedade. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo para todos.